Inacreditável. Novo pedido de destaque do ministro Cristiano Zanin, que afeta diretamente a revisão da vida toda, tema 1102. Você pode se perguntar, mas será possível, homem? Rapaz, existe destaque do destaque? Esse homem já não tinha pedido vista, agora pediu destaque? O que está acontecendo, doutor Nakamura? Explica pra gente, porque o coração do aposentado já não aguenta mais essa ansiedade e essa demora. E é por isso que eu só venho com informações verificadas. Então, já se inscreva no canal, pessoal. Esse aqui é o ministro Cristiano Zanin. E verifique aqui que o STF adiou o julgamento sobre quórum para modular decisões com repercussão geral. Doutor, eu não entendi, foi nada. O que tem a ver com a revisão da vida toda? Pessoal, este julgamento é o que vai influenciar diretamente na revisão da vida toda. Ele é o julgamento mais importante sobre o tema, tirando a própria revisão da vida toda, é claro. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vocês estão vendo que a discussão na revisão da vida toda não é se o aposentado tem ou não direito. Isso aí está decidido se tem. Show de bola. Você sabe que a gente ganhou a causa. Claro que está demorando e tudo mais, mas o que está em discussão na STF? Por que ainda não foi pautado, julgado? Justamente a questão da modulação de efeitos. Ou seja, o STF concede o direito, mas ele vai limitando a decisão, vai modulando essa decisão. Dessa forma, ele limita, muitas vezes, somente para quem já entrou com processo, até uma determinada data, geralmente até a data do encerramento do julgamento, e também está limitando a questão dos retroativos, dos atrasados. Ok, você já sabe disso. E aí, lá atrás, né, muitos aposentados vieram comentar: doutor, o senhor se equivocou, né, na interpretação do voto da ministra Rosa Weber. E aí depois, vários professores, inclusive advogados, aí entrando em contato com o gabinete e tudo mais, verificaram que doutor Nakamura, o senhor estava certo. Na verdade, assim, eu não tenho nenhum complexo de grandeza, eu sou um ser humano, eu poderia estar errado também, né? Até porque grandes professores divergiram, né? Cada um entendeu de um lado. E aqui acontece novamente algo que eu não vi ninguém falar. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou um estudioso, eu sou pós-graduado, especialista em direito constitucional, com professores ministros do STF, no IDCC. Então, eu quero chamar a atenção, pessoal, porque quem faz uma análise rasa da revisão da vida toda, só aqui, só o raso, só o que dá para ver ali, ele vai ficar falando e vai abrir o site do STF e vai ficar inventando um monte de coisa. Agora, quem está estudando o tema, eu não estou falando que eu sou o único, tá? Existem outros. Mas eu acho que eu sou um dos únicos que realmente trazem esse conteúdo para o público em geral, né? Porque os outros trazem conteúdos técnicos para outros advogados. E aí a gente, nesse nosso grupo de estudos, grandes advogados, juízes, desembargadores, verificamos, todos professores, né? Verificamos que esse julgamento é o que vai influenciar diretamente. Por quê? Porque esse bate-cabeça dos ministros, ele não é ruim para os aposentados. O que é ruim é a demora. É a demora. É o pedido de vista. E isso é ruim. Agora, para fins de modulação de efeitos, de recebimento de atrasados, bom, você sabe que você tem que entrar com o processo. Não tem jeito, né, pessoal? Tem que entrar o quanto antes do final do julgamento, para não correr o risco de ficar de fora. Então, WhatsApp 44998683378 ou clica no link do comentário fixado. Temos também o WhatsApp de Brasília, a gente está deixando só para quem já é cliente. Então, para receber, você sabe que você precisa entrar. Agora a dúvida tá desde quando que vem esses atrasados. E aí o STF ele ia julgar antes, né, o julgamento do quórum necessário para a modulação de efeitos de decisões proferidas em recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral. Ah, doutor, eu vou abrir uma cerveja aqui que eu já não entendi mais nada. Eu vou tomar uma para ver se eu entendo alguma coisa. Deixa eu explicar para vocês, meus amigos. Plenário do STF, são os 11 ministros. Quando eles vão decidir o mérito, a maioria
já basta. 6-5, por exemplo, como foi na revisão da vida toda. Não tem discussão. Agora, para fazer uma modulação de efeitos, ou seja, para limitar os efeitos da decisão, fica a dúvida: quantos ministros são necessários? Porque a lei fala que nas ações diretas de inconstitucionalidade, para ter modulação de efeitos, são necessários 8 ministros, que é o quórum de 2/3. Então, por exemplo, na correção do FGTS, para ter modulação de efeitos, 8 ministros. Show. Mas nessa ação aqui, que está sendo julgada e na revisão da vida toda, ele é um recurso extraordinário, ou seja, é um recurso que foi subindo, chegou até o STF, com repercussão geral. Olha aí, por isso que está falando recurso extraordinário com repercussão geral, como é o caso aqui desse julgamento e também o caso da revisão da vida toda. Por isso que esse julgamento aqui é o que vai influenciar a revisão da vida toda. Porque pensa assim, o ministro Alexandre de Moraes propôs uma modulação. Ministro Rosa Weber propôs outra. Chega outro ministro e propõe outra. Não vai ter modulação de efeitos no final das contas, pessoal, se não bater o quórum, né? Se não bater esse número mínimo de ministros. A dúvida é: quantos ministros são necessários? Porque eu já falei, a lei fala em 8 ministros, só que o STF ele já proferiu uma decisão lá atrás falando o seguinte: é só quando tiver é só quando for ação direta de inconstitucionalidade. Aí você falou, e qual que é a diferença? É que o STF fez uma diferenciação. Para ações com recurso extraordinário com repercussão geral, ele colocou que o quórum não é de 8 ministros para ter modulação de efeitos. É de 6, ou seja, uma maioria absoluta. Isso faz total diferença na revisão da vida toda. Por quê? Porque aí só vai precisar de 6 ministros para ter a modulação de efeitos. Vamos supor lá que fica 5-5. Aí chega um outro ministro com um voto e muda tudo. Agora, se for mantido o número de 8 ministros, aí eu acho muito mais difícil ter a modulação de efeitos. Ainda pode ter, mas já é muito mais difícil. Aí vem entender isso aqui porque eu não vi ninguém falando, a não ser da comunidade jurídica, né? Em fevereiro de 2023 foi adiado esse julgamento. Tá, beleza. Aí depois juntou um outro pedido aqui de julgamento virtual. E o ministro Alexandre de Moraes cancelou o pedido de destaque. Aí depois foi incluído em pauta. Aí depois foi iniciado o julgamento virtual. E aí, o ministro Cristiano Zanin pediu destaque. Só que logo depois teve o destaque do ministro Cristiano Zanin, só que teve a publicação da decisão. Então não foi um destaque seco, por exemplo, só para, ou sei lá, atrapalhar, que queira você usar a palavra que quiser. Teve uma decisão, após o voto do ministro Luiz Fux, que negava provimento aos embargos de declaração a fim de que seja mantido na íntegra o acórdão recorrido. Inclusive, com a modulação de efeitos proposta pela corrente majoritária. O que é corrente majoritária aqui, pessoal? Maioria. 6 ministros. Aí eu quero chamar a atenção para isso aqui, pessoal. Recursos desse processo, que é um recurso extraordinário. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Revisão da vida toda está no mesmo pé. Doutor, não é o único recurso? Na teoria até é, só que o que a gente tem depois? Agravo regimental no recurso extraordinário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Segundo os embargos de declaração no recurso extraordinário. Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário. Quarto agravo regimental no recurso extraordinário. Terceiros embargos de declaração no recurso extraordinário. E estamos no quarto embargo de declaração no recurso extraordinário. Pessoal, revisão da vida toda está aqui. Olha o tanto de recurso que o INSS ainda pode entrar. Ih, doutor, agora que virou novela, agora que eu não acredito mais na revisão da vida toda, eu só acredito quando estiver no meu bolso, eu não quero mais saber, isso aí é um absurdo. Pois é,
Se você não continuar lutando pelos seus direitos, vão varrer para debaixo do tapete. Vão esperar o maior número de aposentados possível. Não estou dizendo os ministros do STF, eu estou dizendo o INSS. Ele quer atrasar o pagamento. E aí, quantos aposentados já não estão mais aqui e quantos também não deixarão de estar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É triste e é um absurdo, pessoal. E aí, teve esse pedido de destaque. Teve uma decisão, só que aí teve o pedido de destaque, vai ter que ter o julgamento presencial dessa ação que vai influenciar diretamente a revisão da vida toda. E sabe qual que é o perigo? Os ministros, eles vão falar o seguinte: olha, porque isso aqui, ó, é um tema com repercussão geral, tá? Para você que às vezes está... É um tema 725, o tema da terceirização. Pode ver que o que eles estão brigando aqui não é sobre terceirização. Você não viu nem a palavra terceirização. Eles já estão discutindo é outra coisa. É o quórum de modulação de efeitos aqui. E aí vai ter ministro. Eu quero que você adivinhe o nome do ministro que vai fazer isso nos comentários. Mas vai ter ministro que vai falar o seguinte: nós precisamos esperar o julgamento do tema 725 para poder julgar a revisão da vida toda, para saber se são 6 ou 8 ministros para a modulação de efeitos. Principalmente se na votação da revisão da vida toda ficar 6 ministros querendo uma determinada modulação de efeitos. É triste, né, pessoal? Eu odeio ser o mensageiro das más notícias, mas quando a gente tem boa notícia, eu trago, coloco ali ótimas notícias. Mas quando é algo assim inacreditável, pessoal, aí realmente fica difícil, né? Doutor, mas quando que foi isso aí? Que eu vi um negócio de fevereiro ali. Fevereiro foi o primeiro julgamento, pessoal, desses embargos. E aí, ó, 22/9, ata de julgamento publicada. Então a gente vê que acabou de acontecer isso aqui. E eu não vi ninguém falando. É uma ação que vai julgar diretamente a questão de modulação de efeitos na revisão da vida toda, porque ela é dotada de repercussão geral, e repercussão geral influencia outros processos em andamento. E o STF tem esse sistema de precedentes. Deus te abençoe grandemente. Inscreva-se no canal e até a próxima.